Viva como um milionário antes de ficar rico. Desenvolva uma mentalidade de sucesso, Jim Rohn. Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem atrair riqueza mesmo antes de ter um centavo no banco? E por que outras, mesmo ganhando bem, vivem afundadas em dívidas, frustrações e estagnação? Segundo a sabedoria temporal de Jim Rohn, a resposta é clara. Você não fica rico e depois desenvolve a mentalidade. Você desenvolve a mentalidade e depois fica rico. Essa não é apenas uma frase bonita, é um princípio de vida. A verdade é que to so style. Milhões de pessoas buscam estratégias para enriquecer menos, mas poucas param para se tornar a pessoa capaz de lidar com a riqueza. Elas querem 1 milhão, mas não querem construir a mente milionária. Querem sucesso, mas continuam pensando, agindo e reagindo como alguém quebrado por dentro. Este vídeo é um chamado para virada mental. Uma virada que não depende de salário, sorte ou circunstância externa. Aqui, você vai descobrir como viver como um milionário agora, mesmo que esteja começando do zero. Vai entender que o segredo da riqueza não está no dinheiro, mas na forma como você enxerga a vida, age no mundo e constrói sua identidade. Você está prestes a embarcar numa jornada profunda, dividida em 4 partes. Primeiro, vamos expor as mentiras que te mantêm preso. Depois, vamos despertar o milionário que existe em você. Em seguida, aprenderemos os comportamentos invisíveis da riqueza. E por fim, revelaremos como os milionários moldam sua realidade em silêncio, longe do brilho, mas com foco absoluto no futuro. Prepare-se para mergulhar em histórias reais, reflexões poderosas, conselhos práticos e verdades que talvez ninguém nunca teve coragem de te dizer. E agora, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e comente aqui embaixo. Qual é o hábito que você acredita que te impede de enriquecer hoje? Sua resposta pode desbloquear sua próxima fase. Capítulo 1. Menos o dia em que me dei conta. Eu era pobre de mentalidade. Mesmo trabalhando muito, eu me lembro do exato momento. Eram quase 8 da noite. Eu estava sentado na cozinha, camisa amarrotada, nó da gravata solto, o rosto exausto. Tinha acabado de chegar do trabalho. Mais um dia, mais um mês, mais um contra-cheque que entrava e sumia em menos de uma semana. Na frente do computador, o extrato da conta bancária me encarava como um soco no estômago. Salário recebido pela manhã. Saldo atual, R$46,12. Como era possível? Eu tinha feito tudo certo. Trabalhado duro, entregado, resultado cumprido meta, mas o dinheiro não parava. A vida parecia um buraco sem fundo. Mais frustrante ainda era perceber que eu conhecia pessoas ganhando menos que eu e com mais tranquilidade financeira. Isso me deixava furioso. Era como se o universo estivesse rindo da minha cara. Ali, naquela noite, algo quebrou dentro de mim. Eu não chorei, não gritei. Não, eu fiz algo que nunca tinha feito. Olhei no espelho por mais de 5 minutos. E a única pergunta que surgiu foi: o que está errado comigo? A resposta veio em forma de silêncio. Mas no fundo, eu sabia. O problema não era o salário. Era o sistema operacional que rodava na minha cabeça. A consciência que doeu naquela semana, por coincidência ou providência, fui convidado para assistir a uma palestra de Jim Rohn. Nunca tinha ouvido falar nele, mas algo me atraiu no título. Você atrai o que se torna. Não, ele disse algo que ecoou dentro de mim como se tivesse sido escrito para mim. Você não está sendo pago pelo tempo que oferece. Você é pago pela pessoa que se torna no tempo em que trabalha. Foi como se alguém tivesse acendido a luz. Eu estava preso no modelo da sobrevivência. Trabalhava como funcionário, pensava como funcionário, agia como quem tem medo de perder tudo. Nunca investi em mim, nunca pensei em possibilidades. Só pensava no próximo boleto. Jim Rohn dizia que a diferença entre um homem comum e um milionário não é o saldo da conta menos. É o que eles fazem todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. Isso mudou minha forma de ver a vida e me trouxe a pergunta mais poderosa da minha vida. E se eu começasse a agir como um milionário antes de ser um? Requisa na o que você tem é quem você é. A maioria das pessoas vive esperando algo externo mudar para começar a mudar por dentro. Quando eu tiver dinheiro, vou cuidar da saúde. Quando sobrar, eu invisto. Quando eu ganhar mais, vou estudar. Mas os milionários pensam diferente. Eles investem antes. Eles cuidam da mente antes. Eles se comportam como ricos antes de ver o dinheiro. É por isso que eles conseguem crescer, porque já estão preparados. Enquanto isso, a maioria vive como sobrevivente.
sempre com medo, sempre esperando. Mas como diz Jim Rohn, não deseje que as coisas fossem mais fáceis. Deseje que você fosse melhor. O primeiro passo, a mudança interna. Naquela noite após a palestra, escrevi em um caderno: eu serei milionário por dentro todos os dias, até que o mundo lá fora apenas reflita quem eu me tornei. Comecei pequeno, troquei o celular ao acordar por 15 minutos de leitura. Passei a anotar meus gastos. Substituí o eu não posso por como eu posso. Deixei de reclamar do salário e comecei a construir novas fontes. E principalmente, passei a me ver diferente. Aos poucos, minha linguagem mudou. Meus hábitos mudaram. Meus resultados mudaram. Não porque o mundo mudou, mas porque eu mudei por dentro primeiro. Convite ao leitor, espectador. Agora eu te pergunto, você tem vivido como alguém que já é rico, internamente? Ou ainda espera que o dinheiro venha primeiro, para depois agir como alguém próspero? Capítulo 2. Menos a primeira vez que ouvi Jim Rohn dizer: você precisa ser Jeep tornar milionário por dentro. A sala estava lotada. Centenas de pessoas em silêncio absoluto, enquanto um senhor magro, de cabelo bem penteado, postura reta e fala mansa, dominava o palco com um poder que não vinha do volume, mas da autoridade silenciosa de quem vive o que ensina. Aquele era Jim Rohn, um nome que até então eu não conhecia menos, e que sem saber, se tornaria o mentor invisível que guiaria toda a minha transformação. Naquela noite ele disse algo que cortou minha mente, como uma navalha afiada. Você não precisa de mais dinheiro. Você precisa se tornar uma pessoa melhor. O dinheiro sempre acompanha quem você se torna. E pela primeira vez, alguém me dizia que o problema não estava fora, estava dentro. E que se eu quisesse mudar meus resultados, não deveria começar mudando de emprego, de cidade ou de roupa. Mas sim, mudando de identidade. A origem da mentalidade de riqueza. Jim contava a história de como aos 25 anos, estava falido, endividado, com vergonha do próprio estilo de vida. Até que um mentor, o Sr. Schoff, lhe fez uma pergunta simples: você está satisfeito com quem está se tornando? A pergunta o desmontou, e foi nesse ponto que ele percebeu que o maior erro da maioria das pessoas é viver no automático, acreditando que as coisas mudam com o tempo e não com decisões. Jim dizia que a vida não responde à necessidade, a vida responde ao merecimento. E você só merece aquilo que está preparado para administrar. Isso explicava por que tanta gente ganhava na loteria e perdia tudo em poucos anos, porque não se tornaram pessoas capazes de manter o que receberam. Não tinham a mentalidade, não tinham estrutura, só tinham sorte, e isso não dura. VOCEMEM. E só atrai o que está alinhado com sua identidade. Jim explicava a riqueza de um jeito que parecia tão simples, tão humana, que era impossível não se identificar. Ele dizia: você é um imã e está constantemente atraindo aquilo que está alinhado com seu nível de pensamento. Na hora, fiquei desconfortável. Se eu estava quebrado, endividado, infeliz, então era isso que minha mente estava aceitando como normal. A resposta, por mais dolorosa que fosse, era sim. E se eu quisesse atrair algo diferente, precisaria pensar diferente, falar diferente, agir diferente, antes mesmo de ver os resultados. Ali, comecei a entender o verdadeiro sentido de viver como um milionário antes de ficar rico. A virada, eu preciso ser. Antes de ter nessa mesma palestra, Jim soltou uma das frases que mais me impactaram. Sucesso não é algo que você persegue, é algo que você atrai pela pessoa em que se transforma. Essa frase me fez lembrar de todos os anos em que eu corria atrás do sucesso, como quem corre atrás de um balão no vento. Tentava uma coisa aqui, outra ali, trocava de emprego, fazia um curso, tentava empreender, mas nada se sustentava. Tudo era superficial, porque a mudança que eu precisava era estrutural. Comecei a refletir sobre todas as vezes em que me comportei como alguém escasso, reclamava do preço das coisas, falava que dinheiro não traz felicidade, vivia dizendo: isso não é para mim, dava desculpas para não crescer. Como eu poderia esperar riqueza se meu interior era um campo minado de crenças limitantes? Foi então que decidi. Eu não ia mais esperar o dinheiro chegar para me sentir merecedor. Eu ia me tornar alguém que pensava, agia e vivia como um milionário de dentro para fora. O começo da reconstrução nos dias seguintes, voltei para casa decidido a mudar, mas não aquela mudança motivacional de final de semana que morre na segunda-feira. Uma reconstrução de verdade.
E comecei com um exercício que eu vi de Jim Rohn. Descreva em detalhes quem você quer se tornar. Não o que você quer ter, mas quem você quer ser. Parece simples, mas não é, porque ao fazer isso, você se depara com a verdade mais incômoda. Você não está sendo essa pessoa hoje. Eu escrevi: quero ser um homem disciplinado. Quero acordar cedo e cuidar do corpo. Quero ser alguém que inspira confiança. Quero falar com clareza, sem medo. Quero estudar todos os dias. Quero ser generoso com o que sei. Quero criar valor para o mundo. Quero ser alguém que as pessoas respeitam, mesmo sem saber quanto tenho na conta naquele momento. Nasceu uma nova identidade. E, mesmo sem ainda ter dinheiro, eu já estava rico de propósito. A Pat Dolly. Minha missão era apenas uma: alinhar minha rotina com essa nova versão. Uma porta aberta para uma vida nova. Jim Rohn dizia que a vida tem portas que só se abrem para quem se transforma e que não adiantava bater nelas, sendo a mesma pessoa. Isso mudou a minha forma de lidar com oportunidades. Passei a estudar todos os dias, a ouvir áudios no caminho do trabalho, a me vestir melhor não para os outros, mas para me lembrar de quem eu estava me tornando. A me afastar de conversas negativas, a cuidar da minha linguagem, postura, disciplina, como um ator que ensaia um papel até se tornar o personagem. Com o tempo, os convites começaram a vir, a mentalidade virou comportamento, e o comportamento virou resultado. Tudo começou com aquela frase: você precisa se tornar milionário por dentro. Convite ao espectador. Agora eu quero te perguntar, se o dinheiro não viesse amanhã, você ainda estaria agindo como alguém rico por dentro? Ou está esperando o extrato mudar, para só então se sentir Capítulo digno? 3. Menos a mentira mais perigosa. Primeiro você fica rico, depois muda: quando eu tiver dinheiro eu vou. Quantas vezes você já disse ou ouviu essa frase? Quando eu tiver dinheiro, eu vou investir na minha saúde. Quando eu tiver dinheiro, vou viajar, estudar, empreender, ajudar minha família, ser uma pessoa melhor. A verdade dura é: essa frase é uma armadilha mental. E pior, é uma mentira sofisticada, que mantém milhões de pessoas presas no ciclo da mediocridade. Essa foi uma das primeiras grandes lições que aprendi com Jim Rohn. Ele dizia: as pessoas pensam que o dinheiro muda tudo, mas o dinheiro só amplifica o que você já é. E essa frase me explodiu por dentro. O mito do quando eu tiver. Essa é uma crença que parece inocente, até lógica. Quando eu tiver dinheiro, vou mudar minha vida. Mas ela esconde um veneno invisível. Ela coloca a mudança no futuro. Ela tira a responsabilidade de você e joga nas circunstâncias. E o que acontece? Você vive empurrando sua evolução pessoal com a barriga. Você não estuda agora, porque não tem tempo. Você não cuida do corpo agora, porque não tem academia boa perto. Você não lê porque não tem livros. Você não se veste bem porque ainda não pode gastar. Mas a verdade é que você está esperando algo que nunca vem, porque você está esperando o externo se alinhar com algo que só o interno pode gerar. O resultado dessa mentira, o resultado disso é devastador. Você se acostuma a viver em modo rascunho. Você constrói uma vida. Você treina a mente para adiar tudo menos até que o tempo leve, embora as oportunidades. Jim dizia algo que me doeu ouvir pela primeira vez. A maioria das pessoas morre com o potencial intacto, porque passaram a vida inteira esperando as condições perfeitas para começar. Eu entendi que, se eu não começasse a mudar primeiro, o dinheiro, menos mesmo que um dia viesse, não me faria bem. Na verdade, só aumentaria meus problemas, porque ele amplificaria minha desorganização, minha mentalidade pequena, minha falta de visão. Foi aí que comecei a prestar atenção no padrão. Pessoas que ganham mais e continuam quebradas. Pessoas que recebem heranças e perdem tudo. Pessoas que são promovidas e afundam emocionalmente. Por quê? Porque a conta bancária cresceu, mas a mentalidade permaneceu infantil. Uma pergunta mortal. Jim Rohn fazia uma pergunta que eu nunca mais esqueci. Se você tivesse 10 vezes mais dinheiro agora, o que faria com ele? A maioria responderia: quitaria as dívidas, viajaria, compraria uma casa, ajudaria minha família. Ótimo. Mas ele continuava e depois, silêncio. É aí que mora o perigo. A maioria das pessoas não tem plano, propósito, estrutura emocional ou consistência suficiente para manter o que tanto desejam, porque nunca construíram a base, nunca treinaram o caráter milionário. Só querem o fruto menos, mas não plantam a árvore. Mentalidade de plantação, não de loteria. Uma das frases que mais moldaram minha mente veio nessa mesma linha. Não deseje ganhar na loteria. Torne-se a pessoa que merece ter 1 milhão,
e que sabe o que fazer com ele. Essa mentalidade é completamente diferente. Quem pensa como rico se prepara, estuda, planeja, treina a mente, cuida do corpo, cria hábitos sustentáveis, escolhe bem os amigos, aprende a dizer não, age como alguém que já sabe lidar com o sucesso, menos antes mesmo de alcançá-lo. Enquanto isso, quem acredita na mentira do primeiro ganho, depois mudo passa a vida inteira como um sonhador frustrado, porque está esperando o dinheiro para ser o que já deveria estar se tornando agora. A verdade libertadora, então. Qual é a verdade? Você não muda depois de ficar rico. Você fica rico porque mudou. Riqueza não é um destino, é um resultado previsível da forma como você pensa, sente, fala e age no presente. Jim dizia, se você quer 1 milhão, torne-se o tipo de pessoa que merece ter 1 milhão. Não trabalhe apenas por dinheiro, trabalhe por crescimento. Isso me levou a uma conclusão simples, mas profunda. Enquanto eu esperar ficar rico para me tornar diferente, continuarei sendo o mesmo e atraindo os mesmos resultados. Exercício prático de hoje se você quer quebrar essa mentira. Aqui está o que eu fiz e recomendo que você faça. Hoje, 1. Pegue um papel e escreva quem você quer ser quando tiver o dinheiro. Quero ser alguém disciplinado, elegante, confiante, generoso, com mente afiada. 2. Agora pergunte, por que eu não posso começar a ser isso agora, mesmo com pouco? O que te impede de ser generoso com palavras, de se vestir com mais presença, de estudar todos os dias, nada além da mentira que te contaram? 3. Escolha um comportamento rico para adotar imediatamente. Pode ser acordar 30 minutos mais cedo, parar do reclaimer, ler 10 páginas por dia, tomar água com disciplina. Comece pequeno, mas comece agora. Convite ao espectador. E agora, mais uma pergunta direta e honesta. Você está esperando dinheiro para mudar? Ou já está se tornando a pessoa que o dinheiro respeita? Lembre-se, a vida não te dá o que você quer. Ela te dá o que você se torna. Capítulo 4 menos. Você está onde está, por quem Sergipe tornou você. Está exatamente onde está na vida hoje. Por quem você se tornou. Jim Rohn. Essa foi a frase que me fez levantar da cadeira. Na época, eu não gostava de ouvir isso. Na verdade, eu detestava. Afinal, era muito mais fácil colocar a culpa em tudo que estava ao meu redor. No governo, no chefe, no sistema. No passado, difícil. Na escola pública, na falta de oportunidade. No salário injusto, na pandemia. Mas a verdade é que, mesmo que todas essas coisas tivessem algum impacto, elas não explicavam tudo, porque eu via pessoas que saíram de contextos piores do que o meu alcançando resultados melhores. E foi nesse ponto que eu precisei encarar o espelho. Não o espelho do banheiro, mas o espelho da consciência. O espelho mais incômodo da vida. Imagine que você está diante de um espelho que não reflete o seu rosto menos, mas sim sua disciplina, seus hábitos, seus medos, suas desculpas, seus padrões de pensamento, suas decisões diárias, o reflexo da sua identidade. O que você veria? Quando olhei para esse espelho interno, eu enxerguei alguém que dizia que queria mudar, mas mantinha os mesmos hábitos, que culpava tudo, menos a si mesmo, que dizia, não tenho tempo, mas passava horas no celular, que pedia bênçãos, mas não cultivava responsabilidade, que queria resultados grandes com atitudes pequenas. Foi duro, foi desconfortável, mas foi o começo da transformação. A lei do merit, não há escapatória. Jim Rohn explicava isso com clareza cirúrgica. Você não atrai o que quer, você atrai o que se torna. Isso significa que seu atual nível de vida menos financeiro, emocional, físico, espiritual, é resultado direto de quem você foi nos últimos anos, das suas escolhas, dos seus pensamentos, das suas ações. E se você quer um futuro diferente, não adianta mudar de emprego ou de cidade. Você precisa mudar de identidade. Esse é o tipo de verdade que assusta, porque ela tira todas as muletas. Ela te obriga a olhar para dentro e perguntar: quem eu me tornei para estar nessa situação? Essa pergunta me perseguiu por dias. E depois de resistir, decidi respondê-la com honestidade. Eu me tornei alguém que parou de aprender, alguém que parou de se desafiar, alguém que vivia no piloto automático, alguém que tinha medo de fracassar, então nem tentava, alguém que preferia reclamar do que assumir o controle. Foi difícil admitir, mas foi libertador. O poder da responsabilidade. Jim Rohn dizia: o dia em que sua vida começa a mudar é o dia em que você diz: chega, a culpa não é dos outros, eu sou responsável.
A autorresponsabilidade não é culpa. Porque enquanto você culpa, você se coloca como vítima. Mas quando você assume, você se coloca como autor da sua história. E foi aí que eu entendi a frase. Você está onde está por quem se tornou. Significa que, se eu quiser mudar de lugar na vida, eu preciso me tornar uma nova pessoa. Quem você está construindo? Comecei a fazer uma pergunta diária. A forma como estou vivendo hoje está me transformando em quem? Se eu dormia tarde, comia mal, procrastinava e vivia reclamando, eu estava me tornando uma versão fraca de mim mesmo. E essa versão jamais teria sucesso duradouro. Foi nesse ponto que minha vida virou um laboratório. Comecei a anotar meus hábitos, avaliar minhas conversas, rever minhas amizades, mudar minha linguagem, controlar meu foco, blindar minha mente contra distrações e cultivar o que Jim chamava de rotinas de crescimento. Tudo isso não porque eu já era rico, mas porque eu queria ser alguém rico por dentro. Exercício de espelho interior aqui vai um exercício simples e poderoso. 1. Pegue um caderno e escreva: estou onde estou porque me tornei. E me tornei alguém que... 2. Complete com verdades desconfortáveis. Eis. O me tornei alguém que vive se distraindo. O me tornei alguém que não cumpre o que promete. O me tornei alguém que fala mais do que faz. O me tornei alguém que evita a responsabilidade. 3. Agora, escreva: para chegar onde quero, preciso me tornar alguém que... o se levanta, mesmo com medo. O age com disciplina. O aprende com consistência. O honra a própria palavra. Esse exercício me trouxe clareza como poucas coisas trouxeram, porque me fez parar de esperar que a vida mudasse e me fez entender que quem muda a vida é quem muda a si mesmo. Convite ao espectador. E agora, eu te pergunto, com toda honestidade, quem você se tornou até aqui? Essa versão de você é capaz de sustentar os sonhos que você carrega? Se a resposta for não, não se culpe, mas comece hoje mesmo a se tornar alguém melhor. Capítulo 5. Menos pense como milionário. Viva como milionário, mesmo com pouco dinheiro. A maioria das pessoas ainda acredita no seguinte ciclo: 1. Ganhar dinheiro. 2. Mudar de vida. 3. Se sentir bem consigo mesma. Mas Jim Rohn ensinava que o verdadeiro ciclo da prosperidade funciona de trás para frente. 1. Se sentir bem consigo mesmo. 2. Mudar de vida. 3. Ganhar dinheiro. Em outras palavras, você precisa viver como um milionário antes do dinheiro chegar. Não estou falando de ostentação, nem de gastar o que não tem. Estou falando de postura, disciplina, mentalidade, linguagem e escolhas. Riqueza é um estado de espírito, antes de ser um estado financeiro. Jim dizia algo que eu demorei anos para entender. Você pode ser pobre de carteira, mas nunca seja pobre de espírito. Porque a verdadeira pobreza não começa na conta bancária, menos começa na mente, na boca e nos hábitos. É possível estar momentaneamente quebrado, mas ser internamente rico. E também é possível ter dinheiro no bolso, mas ser miserável por dentro e perder tudo com o tempo. Foi com isso em mente que decidi fazer um experimento comigo mesmo. E se por 30 dias eu vivesse como um milionário, sem ainda ter 1 milhão, a transformação externa para moldar o interior, comecei com os pequenos detalhes, os que ninguém vê, mas você sente. Passei a me vestir com mais intenção mesmo em casa. Mudei a forma como eu me sentava, costas eretas, peito aberto, cabeça erguida. Falei menos gírias, menos reclamações e mais palavras de visão, gratidão e intenção. Comecei a me perguntar: o que um milionário faria nessa situação? E surpreendentemente, eu percebi algo. A postura externa influencia a força interna. Não era sobre fingir, era sobre treinar o meu cérebro a operar num novo padrão. E quando você muda a sua energia, você muda seu ambiente. As pessoas começam a te olhar diferente. As oportunidades começam a aparecer. Porque você começa a parecer confiável, responsável, intencional, rico menos mesmo que ainda esteja no processo. A diferença entre ostentação e construção aqui é importante esclarecer um ponto. Viver como um milionário não é ostentar. Viver como um milionário é se comportar como alguém que entende o valor do tempo, da mente, da reputação e do crescimento. Ostentação é gastar dinheiro para provar algo aos outros. Riqueza de verdade é organizar a própria vida para viver com propósito. Então não estou dizendo para você ir ao shopping comprar roupa cara ou jantar em restaurante de luxo. Estou dizendo: comece a andar ereto, com confiança. Limpe seu quarto como se fosse seu escritório executivo. Trate seus e-mails como se fosse CEO. Honre
horários como um líder. Cuide do corpo como se seu tempo fosse valioso. Proteja sua energia como um milionário protege seus ativos. Como um milionário pensa. Eles pensam. M. Criação de valor. Não perguntam quanto vou ganhar, mas quanto valor posso gerar. Retorno no longo prazo. Preferem investir hoje para colher depois, enquanto o pobre busca prazer imediato. Controle emocional. Não reagem com pânico. Agem com estratégia. Decisão baseada em dados não círculos de influência. Eles filtram as vozes que permitem entrar na mente. E o mais importante, eles acreditam que são responsáveis pelos seus resultados. Sempre Jim Rohn dizia, o dia em que você para de culpar os outros é o dia em que você começa a ficar rico. Exercício de transformação interna. Desafio dos 7 dias. Viva como milionário com o que você tem. 1. Visual. O vista-se com dignidade. O arrume seu espaço como se fosse seu escritório executivo. O olhe nos olhos. Aperte as mãos com firmeza. 2. Verbal. O elimine não consigo. Está difícil. Nunca dá certo. O substitua por como posso resolver. Estou aprendendo. Isso está me fortalecendo. 3. Mental. O reflita todos os dias. Estou pensando como milionário ou como sobrevivente. 4. Financeiro. O mesmo com pouco, organize. Anote gastos. Faça escolhas intencionais. 5. Relacional. O se aproxime de quem te inspira. Se afaste de quem só reclama. 6. Spiritual. O comece o dia em silêncio, em oração, em gratidão ou em foco. 7. Decisão. O tome uma atitude que você está adiando. Milionários decidem rápido. Convite ao espectador. E agora, me diga com sinceridade, você tem vivido como alguém que já é rico por dentro? Ou está esperando os números mudarem para se comportar como alguém Capítulo próspero? 6. Menos o que os ricos sabem que você ainda não entendeu, o que separa os ricos dos pobres, não é apenas o dinheiro, é a forma de pensar. Jim Rohn, essa frase, me acompanhou por semanas. No início, eu achava que ela era só uma frase de efeito, mas quanto mais eu estudava a vida dos verdadeiros milionários, não os que ostentam na internet, mas os que constroem legados reais menos mais, eu entendia. A diferença está na cabeça, na forma de ver o mundo, na maneira de interpretar problemas e oportunidades. O mundo interno dos ricos, um sistema mental diferente. Os ricos vivem sob uma filosofia mental que os diferencia profundamente da maioria. Veja algumas das crenças invisíveis, porém determinantes, que encontrei nos estudos, nas palestras de Jim Rohn e em conversas com empresários. 1. Tudo é responsabilidade minha. Mesmo quando o erro vem de fora, eles se perguntam, como eu poderia ter previsto isso? O que posso aprender? Como posso evitar isso no futuro? 2. O tempo vale mais que dinheiro. Enquanto a maioria gasta horas para economizar centavos, os ricos preferem pagar por agilidade, aprendizado, atalhos éticos e tempo de qualidade. Eles entendem que dinheiro se recupera. Tempo, não. 3. Dinheiro é uma consequência, não um objetivo. Eles focam em resolver problemas, em criar valor, em servir melhor. O dinheiro é uma recompensa natural, não o propósito. 4. Fracasso é parte do processo. Eles não têm medo de errar, têm medo de não tentar. Cada erro é um degrau, cada queda, uma lição. 5. Eu sou um aprendiz eterno. Jim diz, se você quer ganhar mais, se torne mais. Os ricos nunca param de aprender. Leem, escutam, contratam mentores, perguntam enquanto isso. A mentalidade de escassez pensa assim, a culpa é do sistema, rico é tudo ladrão. Não tenho tempo para estudar, tenho medo de perder o pouco que tenho. O mundo é injusto, isso não é para mim. Essa mentalidade não é só tóxica, ela acora, porque rouba oportunidades, energia, criatividade e visão de futuro. Jim dizia que a mente de escassez transforma até boas oportunidades em problemas. Ou seja, não é o mundo que precisa mudar, é a lente com a qual você vê o mundo. Um exemplo real que me marcou um dia, numa mentoria com um empreendedor de muito sucesso. Perguntei a ele, qual foi a virada que te levou do 0 ao primeiro milhão? Ele respondeu, foi quando parei de pensar quanto isso vai me custar e comecei a pensar quanto isso pode me gerar. Aquilo me travou, porque eu entendi que por anos eu vinha tomando decisões com mentalidade de perda, sempre focando no risco, no custo, na dor e não na possibilidade. Ricos pensam em retorno, pobres pensam em sacrifício. Essa é uma chave mental que muda tudo.
Como começar a adquirir essa mentalidade? Você não precisa nascer rico para pensar como um. A mente rica é um músculo e pode ser treinada. Aqui vão 5 formas práticas de começar. 1. Troque o não posso por como posso. Sempre que sua mente disser que algo é impossível, responda com curiosidade. Eis, como eu posso fazer isso funcionar com o que tenho? 2. Evite frases de escassez. Corte da sua linguagem. Tá tudo difícil. Dinheiro é o problema. Nunca dá certo. Isso não é para mim. 3. Seja voz de crescimento. Ouça vídeos, audiolivros, podcasts, leia livros. Deixe a sua mente imersa em prosperidade. 4. Questione suas reações. Se algo te irritar ou parecer impossível, pergunte. Essa é a reação que um milionário teria. 5. Viva com intenção. Ricos não agem no automático. Eles planejam, escolhem e assumem riscos calculados. Comece a tratar suas decisões diárias com esse mesmo cuidado. Uma pergunta para mudar a sua semana hoje. Ao final do dia, pergunte-se: essa decisão que tomei foi baseada em medo ou em visão? Essa pergunta pode parecer simples, mas é poderosa, porque mostra de onde está vindo sua direção. Do modo sobrevivência ou do modo criação. Convite ao espectador. Agora me diga, qual é a crença que você carrega hoje que pode estar te sabotando silenciosamente? Talvez você tenha repetido tantas vezes que não nasceu para isso que começou a acreditar. Mas isso é só um programa mental e você pode mudar. Capítulo 7. Menos você já Sergipe veste como a pessoa que quer ser, cuide de como você se apresenta, porque o mundo te trata de acordo com o sinal que você emite. Jim Rohn, por muito tempo, eu achava que roupa era apenas uma necessidade funcional. Cobrir o corpo, proteger do frio, estar apresentável. Mas depois de estudar comportamento humano, marketing pessoal, psicologia da identidade e escutar por horas as palestras de Jim Rohn, eu entendi algo que mudou completamente minha forma de me vestir. Principalmente, do me comporta. Você se veste de acordo com o nível de respeito que tem por si mesmo, e o mundo te responde de acordo com esse respeito. A primeira impressão não é sobre vaidade, é sobre identidade. Certa vez, Jim Rohn contou que, quando começou a mudar sua vida, uma das primeiras decisões que tomou foi comprar um novo paletó. Ele ainda estava longe de ser rico, mas entendeu que, se quisesse ser levado a sério por si mesmo e pelos outros, precisava se vestir como alguém que levava a própria vida a sério. Não comprei para impressionar ninguém, comprei para mudar minha própria postura diante da vida. Jim Rohn, essa história ficou gravada em mim, porque ela revela um princípio que vai muito além do visual. A forma como você se apresenta influencia diretamente sua autopercepção, e a autopercepção define seu comportamento, que por sua vez define seus resultados. O espelho antes do mundo. Antes de sair de casa, todo dia, você passa por um espelho. Mas esse espelho não reflete só sua imagem física. Ele reflete como você se sente por dentro. Você se veste como alguém que respeita o próprio corpo? Como alguém que está indo para uma missão? Ou só para mais um dia qualquer? Como alguém que se enxerga como um líder? Ou como alguém tentando passar despercebido? Os milionários não se vestem para os outros. Eles se vestem para reforçar a própria identidade, para lembrar a si mesmos de quem são e para onde estão indo. A ligação entre aparência e comportamento, estudos em neurociência e psicologia comportamental, mostram que, quando você se veste com mais intenção, seu cérebro assume um estado de alerta mais elevado. Seu nível de confiança aumenta naturalmente. Sua postura muda. Seu comportamento se adapta ao novo papel que está representando. É por isso que uniformes existem. É por isso que atores mudam seu estado emocional ao vestir o figurino. Porque a aparência externa reforça comandos internos. Não é sobre roupa cara, é sobre mensagem aqui. É preciso desfazer uma confusão comum. Vestir-se como milionário não é ostentar, é comunicar, de forma silenciosa, mas poderosa. Eu cuido de mim. Eu estou preparado. Eu sou alguém que se valoriza. Eu me respeito. Você pode fazer isso com roupas simples, acessíveis, mas bem cuidadas, limpas, alinhadas, com intenção. Não é sobre marca, é sobre postura. Jim Rohn dizia: não precisa gastar muito, mas cuide da sua aparência, porque ela é o primeiro acordo que você fecha com o mundo. Uma história real. A entrevista que mudou meu entendimento. Certa vez, fui chamado para uma entrevista de consultoria com um cliente importante. Na noite anterior pensei: não tenho roupas caras, acho que vou com aquela camisa mais básica. Mas lembrei da filosofia de Jim.
Então tirei um tempo para passar a camisa, limpar os sapatos, ajustar os punhos, organizar a minha pasta, ensaiar a pastora. No dia seguinte, antes mesmo de começar a reunião, o cliente disse: "Gosto da sua apresentação. Você parece alguém sério. Vamos conversar." Não tínhamos trocado uma palavra técnica ainda, mas a negociação já estava ganhando pontos silenciosamente pela forma como me apresentei. Isso não é sobre roupa, é sobre comunicação não verbal, e milionários são mestres nisso. Exercício de alinhamento de identidade. Faça isso amanhã. 1. Escolha sua roupa com intenção, mesmo que vá ficar em casa. 2. Arrume-se como se fosse a versão futura de você mesmo que já tem o sucesso que deseja. 3. Observe como as pessoas ao redor começam a te tratar diferente. Convite ao espectador. E agora, pense comigo. Se hoje você encontrasse uma oportunidade que mudaria sua vida, você estaria preparado para ela? Sua imagem comunica a mesma grandeza que você sonha realizar. Capítulo 8. Menos ambientes moldam destinos. Onde você passa o tempo diz muito sobre seu futuro. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Jim Rohn. Poucas frases tiveram tanto impacto na minha vida quanto essa. E no início, confesso, eu subestimei. Achei que era apenas uma dessas frases populares de autoajuda. Mas quando comecei a refletir profundamente, percebi, meus resultados estavam diretamente ligados ao ambiente em que eu vivia, aos lugares que frequentava e às conversas que alimentava diariamente. Ambiente é profecia. Ele te puxa para cima ou te afunda sem que você perceba. Seu cérebro absorve o ambiente mesmo sem permissão. Você já notou que quando passa muito tempo com pessoas negativas, começa a ficar mais pessimista, mesmo sem querer? Ou que quando está cercado de gente disciplinada, produtiva e focada, você naturalmente começa a agir de forma mais alinhada? Isso acontece porque o ambiente não é neutro. Ele é um campo de influência silencioso e poderoso. Jim Rohn dizia: se você quiser mudar sua vida, mude quem te influencia. Não é sobre abandonar amigos ou família. É sobre entender o papel que cada ambiente exerce sobre a sua mentalidade. O efeito célula sem ar. Uma vez, visitei o escritório de um empresário milionário que admirava muito. Ao entrar, senti algo diferente no ar. Organização, silêncio respeitoso, livros por toda parte, uma mesa limpa, com apenas um bloco, uma caneta de metal e um computador, uma energia de foco e intenção. Ele olhou para mim e disse: "Você não prospera no meio da bagunça. O caos externo confunde a mente, e uma mente confusa não cria nada." Voltei para casa e encarei meu quarto. Estava como meu financeiro, bagunçado, desorganizado, cheio de papéis velhos, roupas largadas, livro pela metade, promessas empilhadas em prateleiras. Naquela noite, decidi: se eu quero uma mente milionária, preciso de um ambiente que respeite esse desejo. Passei 3 dias reorganizando tudo. Joguei fora o velho, limpei as gavetas, troquei móveis de lugar, criei um espaço de crescimento, meu santuário de foco. E sabe o que aconteceu? Meu foco melhorou, minha energia mudou, minha produtividade disparou. Não é mágica, é neurociência. Ambiente limpo é igual a mente disponível. Ambiente tóxico ou igual a mente ansiosa. AMVIENTES, o C, e a ele quem sentou, a sua umesão. Jim Rohn insistia muito nisso. Você não precisa abandonar ninguém, mas precisa saber o quanto deixa que cada pessoa influencie sua vida. Então, fiz um exercício brutal. 1. Peguei uma folha de papel. 2. Escrevi os nomes das 10 pessoas com quem mais falava semanalmente. 3. Ao lado de cada nome escrevi: ou essa pessoa me inspira ou me suga? Ou ela me puxa para frente ou me mantém no mesmo lugar? Ou ela investe em si ou só reclama? O resultado me chocou. Eu estava cercado de gente boa, mas estacionada. Pessoas que me queriam bem menos, mas não sabiam para onde ir. Gente que falava mal dos ricos, debochava de quem sonhava alto e tratava a disciplina como neurose. Decidi: não vou deixar de amar essas pessoas, mas vou passar menos tempo com elas e mais tempo com quem vive no modo crescimento. AMBINTE e REIT. A ele. Sua mente é um alimento. Com o que você tem nutrido ela? Hoje passamos horas nas redes sociais, consumindo conteúdo sem perceber. E a pergunta é: seu feed te inspira ou te distrai? Te desafia ou te emburrece? Te lembra do que é possível ou te mantém preso na comparação? Você é o que consome, não só com o corpo menos, mas com a mente, com o coração, com a visão de mundo. Jim dizia:
O que você lê, ouve e vê todos os dias está programando quem você será amanhã. A pergunta não é mais se você está sendo influenciado, mas sim por quem, com qual frequência, e se isso te aproxima ou te afasta da vida que você quer. CRIEM-BIENTE-SDP ou DER. Aqui vai uma lista prática para começar a criar ambientes que moldam um destino. Milionário. 1. Seu espaço físico. Ou tenha um canto só seu. Organize, limpe, tire o velho, coloque frases que te inspiram. O deixe esse espaço sagrado. 2. Seu círculo de influência. O participe de grupos de estudo masterminds, eventos, mentorias. O conecte-se com quem quer crescer. 3. Seu ambiente digital. O limpe suas redes. Siga pessoas que te desafiem positivamente. O reduza o tempo com conteúdos vazios. 4. Seu ambiente interno. O medite, ore, escreva, faça silêncio. O crie espaço para ouvir sua própria alma, não só o ruído do mundo. Convite ao espectador e agora, a pergunta inevitável: seu ambiente atual reflete o futuro que você deseja? Ou está mantendo você prisioneiro de uma versão limitada de si mesmo? Lembre-se, ambientes moldam hábitos. Hábitos moldam identidade. Identidade molda destino. Capítulo 9. Menos rituais e riqueza. O que milionários fazem todas as manhãs seu dia é a miniatura da sua vida. Se você dominar amanhã, dominará o dia. E quem domina seus dias, domina seu destino. Jim Rohn. Se há um padrão que observei em quase todos os milionários que estudei, entrevistei ou acompanhei, foi este. Eles têm uma rotina matinal sagrada. Não estou falando de acordar cedo por vaidade ou modismo. Estou falando de começar o dia intencionalmente, com disciplina, foco e mentalidade de crescimento. Porque o contrário disso, acordar atrasado, pegar o celular, correr para a rotina sem pensar, é o que a maioria faz. E isso programa a mente para a reação, não para a criação. A diferença entre quem reage e quem cria o dia, pense comigo. Volca acordar, pega o celular, vê mensagens, se irrita com o grupo da família, responde e-mails no impulso, pula da cama com pressa, engole qualquer coisa no café, reclama do trânsito e chega no trabalho sem nem lembrar o que pensou ao acordar. Isso é modo reativo. E é nesse modo que milhões vivem menos todos os dias. Agora veja o que fazem os milionários. Acordam no horário planejado, muitas vezes antes do sol nascer. Evitam o celular nas primeiras horas. Meditam, oram ou refletem em silêncio. Leem, escrevem metas, gratidão ou visualizações. Fazem algum exercício, alimentam o corpo e a mente. E só depois disso, abrem as portas do mundo. Isso é modo criativo. E isso muda tudo. O ritual de 7 passos dos milionários. Com base nos ensinamentos de Jim Rohn e na rotina de empreendedores milionários reais, elaborei um ritual matinal que pode ser adaptado para qualquer nível, inclusive para quem está começando do zero. 1. Acorde com intenção. Milionários não discutem com o despertador. Acordar na hora é um treino de respeito próprio. 2. Silêncio e presença. Antes de qualquer ruído externo, conecte-se com seu interior. Ore, medite, respire fundo. Crie espaço para escutar sua intuição. 3. Gratidão e visualização. Liste 3 coisas pelas quais você é grato. Em seguida, visualize com detalhes a vida que você está construindo. Jim Rohn dizia: a mente é como um jardim. Se você não planta o que deseja, ela será tomada por ervas daninhas. 4. Leitura diária de livros que expandem a mente. Pode ser desenvolvimento pessoal, negócios, espiritualidade ou biografias. Jim lia todos os dias menos, mesmo quando estava falido, porque, como ele dizia, a educação formal te dá um emprego, a autoeducação te dá uma fortuna. 5. Escreva metas, reflexões, ideias. Use um caderno que represente seu futuro. Esse exercício ativa a criatividade e foca a mente. 6. Exercício físico. O corpo em movimento ativa a mente. Pode ser uma caminhada, alongamento, treino leve. O importante é ativar sua fisiologia. Milionários sabem que corpo e mente formam um sistema integrado. 7. Alimentação consciente e intenção do dia coma com presença. Enquanto se alimenta, declare para si mesmo: hoje, eu sou a pessoa que estou me tornando. Agirei como ela, pensarei como ela, viverei como ela. Não tenho tempo. É a primeira crença que você precisa mudar sempre que ensino esse ritual. Alguém diz:
mas eu não tenho tempo para tudo isso. E eu respondo com o que aprendi com Jim Rohn: se você não tem tempo para crescer, terá que arrumar tempo para lutar o resto da vida. Você pode adaptar, fazer em 20 minutos ou em 1 hora. O importante não é o tamanho do ritual, é a intenção com que você começa o dia. A mente milionária Sergipe programa antes do mundo te atingir ao praticar esse ritual por apenas 30 dias. Percebi algo incrível. Fiquei mais calmo diante de crises. Tomei decisões mais rápidas. Fiquei mais criativo. Passei a me enxergar com mais clareza. E o melhor, comecei a confiar mais em mim. Esse é o segredo. O ritual da manhã constrói confiança interna, menos o combustível da realização. Convite ao espectador e agora, uma pergunta simples e direta. Como você tem começado seus dias? Seu ritual atual está te aproximando da versão milionária de si mesmo ou te afundando em distrações disfarçadas de rotina? Lembre-se, você não precisa mudar o mundo hoje, mas pode mudar como começa o dia menos. E isso muda tudo. Capítulo 10 menos não é sobre gastar como rico, é sobre pensar como um investidor da vida. Não é o quanto você ganha que importa, é o que você faz com aquilo que ganha. Jim Rohn. Essa frase simples dita em uma palestra que assisti repetidamente por semanas, menos me virou do avesso. Porque, até então, eu acreditava que pensar como rico significava gastar como rico. Carros, relógios, roupas, viagens. Mas a verdade é que milionários de verdade não vivem tentando parecer milionários. Eles vivem pensando em crescimento retorno, estratégia, propósito, liberdade. Enquanto muitos querem parecer ricos, os verdadeiros ricos querem ser livres. A diferença entre comprador e investidor. Jim Rohn explicava isso com maestria. Pobres compram passivos e chamam de conquista. Ricos constroem ativos silenciosamente e chamam de estratégia. Vamos simplificar. Pensamento de comprador. O eu mereço isso. O está barato. Vou aproveitar. O depois eu me resolvo. O compra para agradar o ego. Pensamento de investidor. O isso contribui para o meu propósito. O qual o retorno disso? O esse gasto está alinhado com o meu plano. O compra para acelerar o futuro. Não é sobre negar prazer. É sobre escolher com consciência. É entender que dinheiro é uma semente e que cada gasto é um plantio ou uma perda. A parábola do homem que queria um relógio de luxo certa vez. Jim contou a história de um homem que sonhava com um Rolex. Ele dizia: um dia, quando eu tiver sucesso, vou comprar esse relógio. Mas o mentor perguntou: você quer o relógio ou quer provar para o mundo que venceu? A pergunta desarmou o homem, porque no fundo, ele não queria o relógio. Queria reconhecimento, aprovação, validação. E o mentor respondeu: se for apenas para mostrar, guarde o dinheiro. Mas se você já for alguém que construiu o valor real, o relógio será apenas um símbolo e não a prova. Essa história me fez perceber o quanto, muitas vezes, a ostentação é só uma tentativa desesperada de tapar buracos emocionais. E como isso distancia você da mentalidade rica. Os verdadeiros ricos são educadores do próprio futuro. Pessoas ricas de verdade investem em conhecimento contínuo. Livros, cursos, eventos, mentores, relacionamentos estratégicos, círculos de pessoas que elevam seu padrão. Experiências que ampliam visão. Viagens com propósito, não apenas turismo vazio. Ativos que crescem com o tempo. Negócios, imóveis, conhecimento especializado, saúde e energia. Cuidam do corpo, da mente, do sono. Jim Rohn dizia: você precisa se ver como um investidor, não só de dinheiro, mas de tempo, energia, palavras, decisões. Cada dia é um campo fértil. A pergunta é: o que você está plantando nele? O perigo de tentar viver como rico sem ter mentalidade rica. A armadilha de muitos é essa. 1. Começam a ganhar um pouco mais. 2. Elevam imediatamente o padrão de gastos. 3. Fazem dívidas para parecer bem-sucedidos. 4. Vivem escravos de aparência. 5. Não constroem base. 6. E perdem tudo ao menor sinal de crise. Jim dizia: suba o padrão de vida com sabedoria, mas nunca abandone os fundamentos que te levaram até aqui. Como começar a pensar como um investidor da vida? Aqui vão práticas simples e transformadoras. 1. Antes de gastar, pergunte: isso me aproxima ou me afasta da minha visão de futuro? Se for só para inflar o ego, diga não. Se for para crescer e estiver planejado, siga com intenção. 2. Anote seus gastos por 30 dias. Você vai se chocar
ao ver para onde seu dinheiro realmente vai. Onde há desorganização, há vazamento de prosperidade. 3. Estabeleça 3 categorias de investimento mensal: desenvolvimento pessoal, saúde e energia. Construção de ativos. 4. Adote a regra dos 24 horas. Quer comprar algo? Spare 24H. Se ainda fizer sentido e estiver no plano ok. Se não, provavelmente era só impulso emocional. Convite ao espectador. Agora me diga, você está gastando para parecer rico ou investindo para se tornar alguém verdadeiramente próspero? Se todos os seus gastos fossem exibidos publicamente, eles contariam a história de um investidor ou de um consumista ansioso por aprovação. Lembre-se, ricos pensam a longo prazo, pobres querem alívio imediato. E essa escolha acontece todos os dias, nas pequenas decisões. Capítulo 11. Menos como um milionário resolve problemas. Não deseje menos problemas. Deseje mais habilidades. Jim Rohn, essa frase me pegou de surpresa num momento de caos pessoal. Eu havia perdido um cliente importante, acumulado dívidas e começado a entrar em desespero. E o que fiz? Exatamente o que a maioria faria. Entrei em modo pânico. Reclamei, culpei, travei, reagi com medo, me sabotei em sequência. Foi então que ouvi essa lição de Jim Rohn, e ela me fez enxergar o erro invisível que cometia. Enquanto eu esperava que o mundo ficasse mais fácil, os milionários se preparavam para se tornar mais fortes. Ricos têm mentalidade de solução. Pobres têm mentalidade de sobrevivência. Aqui está o ponto-chave deste capítulo. Problemas fazem parte da vida, mas sua forma de encará-los molda sua trajetória. Quando a maioria encara um problema, ela entra em pânico, paralisa, reage emocionalmente, procura culpados, tenta escapar, rebaixa seus padrões. Quando o milionário encara um problema, ele respira fundo. Se acalma primeiro, analisa o cenário, faz perguntas inteligentes, busca conselhos de pessoas experientes. Entra em modo solução, não em modo desespero. Jim Rohn diz: o tamanho do seu problema raramente é maior que a sua incapacidade de pensar com clareza diante dele. A diferença está na qualidade das perguntas. A maioria pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Por que eu sempre me ferro? O que eu faço agora? Me escondo. Enquanto os ricos perguntam: o que isso está tentando me ensinar? Como eu posso crescer com isso? Existe uma saída mais inteligente que ainda não considerei. Quem já passou por isso e pode me ajudar a resolver? Eles trocam vitimismo por estratégia. Eles trocam reação por estrutura. Uma história que me mudou. Em uma palestra, Jim Rohn contou a história de quando seu mentor, Mr. Schoaf, lhe deu um conselho num momento de frustração profissional. Jim, você não precisa de um emprego novo. Você precisa de uma nova filosofia. Jim estava prestes a desistir, mas ao mudar a forma de pensar, ele mudou a forma de agir. E em menos de um ano, seus resultados explodiram. Essa história me mostrou que o maior upgrade que você pode fazer na vida é mental e não material. Estratégia milionária para a resolução de problemas. Aqui está um processo prático, inspirado em Jim Rohn, que comecei a aplicar diante de qualquer crise. 1. Pause. Não reaja no calor. Respire. Vá tomar um banho. Caminhe. Silencie o pânico. A mente confusa não resolve nada. 2. Escreva o problema em uma frase clara. Eis: perdi meu principal cliente e preciso reorganizar meu financeiro em 30 dias. 3. Liste 5 possíveis soluções. Sem filtro, use a criatividade. O objetivo não é acertar, é pensar. 4. Procure um mentor ou alguém mais experiente. Ricos não têm vergonha de pedir ajuda. Eles aceleram resultados com sabedoria dos outros. 5. Tome uma decisão rápida, prática, alinhada com valores. Lembre-se, não decidir também é uma decisão, e ela geralmente é cara. 6. Haja imediatamente. Pequenos passos. Mude o foco para a ação, não para o medo. O custo de reagir com medo é útil quando usado como sinal, mas quando vira moradia, paralisa, afasta soluções e te transforma em prisioneiro emocional. Jim diz: você precisa usar o medo como alarme, não como prisão. Milionários sentem medo menos, mas não são guiados por ele. Eles são guiados pelo compromisso com o futuro que querem construir. O que você faz quando o plano A dá errado? Milionários já têm um plano B, C, D, mas acima de tudo, eles têm uma base mental forte. Sabem que a vida é feita de ciclos e que problemas são testes de merecimento. Se eu resolver isso com sabedoria,
saio maior do que entrei. Se eu enfrentar isso com visão, terei autoridade para ensinar os outros depois. Isso é força mental. Isso é mentalidade rica. Convite ao espectador agora é com você. Qual foi o último problema que te paralisou? Você reagiu com medo ou respondeu com estratégia? Sei, porque reconhecer o padrão é o primeiro passo para quebrá-lo. Capítulo 12. Menos milionários criam planos, pobres criam desculpas. Se você falhar em planejar, está planejando falhar. Jim Rohn, essa frase é como um tapa de realidade, porque é exatamente isso que acontece todos os dias. Milhares de pessoas querem mudar de vida a menos, mas não têm um plano. Enquanto isso, os ricos criam estratégias claras, objetivos definidos e métricas de progresso. Eles não contam com sorte. Eles contam com estrutura, e não importa se eles estão começando do zero ou recomeçando do -10. O que muda o jogo é a mentalidade de construção. O padrão das pessoas que é estagnar, observe, dizem que querem empreender, mas nunca estudam gestão. Dizem que querem emagrecer, mas vivem começando na segunda. Dizem que querem enriquecer, mas nunca fizeram um plano financeiro. Dizem que querem uma vida melhor, mas passam o dia reagindo às urgências. Jim Rohn dizia: você pode ter um plano de vida menos ou será parte do plano de alguém. A ausência de plano é, por si só, um plano para permanecer como está. Milionários constroem MESME, o SMM, o BRR, S, o LTAD, o S, e MEDAT, o S. A diferença entre a mente pobre e a mente rica está aqui. A mente pobre precisa ver resultado para acreditar no processo. A mente rica acredita no processo e, por isso, gera resultados. Ricos planejam o que vão estudar os próximos 90 dias, quanto vão investir em si mesmos nos próximos meses, o quanto vão economizar e aonde aplicar, como vão expandir a rede de contatos, quais hábitos vão abandonar e quais vão adotar. E o mais importante, eles anotam, revisam, ajustam e executam. Porque, como Jim Rohn dizia, os ricos têm bibliotecas, os pobres têm televisores. A estrutura básica de um plano milionário, você não precisa de planilhas complexas ou aplicativos sofisticados. Você precisa de clareza canita. Papo, aqui vai o modelo que transformou minha forma de agir. 1. O que eu quero seja especifique. Quero ganhar mais. Quero gerar uma nova fonte de renda de R$5.000 nos próximos 6 meses. 2. Por que isso é importante? Sem emoção, não há motivação. Escreva quem você vai impactar, o que isso vai mudar na sua vida, qual dor você quer superar. 3. O que preciso aprender? Milionários nunca começam do eu sei tudo. Eles começam do que ainda não sei, preciso aprender. Faça uma lista de livros, cursos, mentores, conteúdos que podem te preparar. 4. Quais ações diárias me aproximam disso? Transforme o grande em microações. Exemplo: acordar 30 minutos mais cedo para estudar, fazer uma ligação de prospecção por dia, criar conteúdo 3 vezes por semana, revisar plano financeiro aos domingos. 5. Como vou saber ser Jeep? Estou progredindo. Milionários medem, acompanham, ajustam. Se você não mede, você esquece. Crie uma planilha simples, um quadro, um caderno, mas acompanhe seu crescimento. A desculpa é o escudo do medo. Por que tanta gente cria desculpas ao invés de planos? Porque planejar exige olhar para si com honestidade, exige compromisso, exige abandonar o modo vítima. E isso é doloroso para quem passou a vida acreditando que o problema sempre vem de fora. Mas, Jim Rohn dizia, a desculpa é o luxo dos fracos. O plano é a arma dos determinados. Desculpas meias comuns. Não tenha tempo. Coach humor de redes sociais. Você acabou de encontrar tempo. Não tenho dinheiro. O conhecimento mais poderoso da sua vida já está gratuito em livros, vídeos e artigos. Comece com o que tem. Não tenho apoio. Milionários criam a própria rede de apoio. Comece sozinho, mas não continue isolado. Não sei por onde começar. Comece fazendo um plano para descobrir o caminho. Planejar também é estudar possibilidades. Convite ao espectador. E agora, um desafio direto. Você tem um plano claro para os próximos 90 dias da sua vida? Se a resposta for não, essa pode ser a maior razão pela qual você ainda não está vivendo como deseja. Capítulo 13. Menos você pensa em oportunidades ou em obstáculos, não é o que acontece que importa. É o que você faz com o que acontece.
Jim Rohn, essa frase parecia simples até o dia em que pedi um grande projeto por causa de uma crise no país, enquanto a maioria ao meu redor dizia: agora ninguém mais vai investir. O mercado está morto. Não dá para fazer nada. Um colega menos, que depois se tornaria um grande mentor, disse apenas: agora é a hora de resolver um novo tipo de dor. Quem descobrir isso primeiro, prospera. Aquele momento foi o divisor entre duas mentalidades: quem só via o problema e quem enxergava a oportunidade escondida dentro dele. A mente é um filtro. Ela vê o que está programada para ver. A realidade é que todos nós olhamos para o mesmo mundo, mas não reagimos da mesma forma, menos porque carregamos filtros mentais diferentes. A mente escassa diz: isso não é para mim. Tem muita concorrência. É muito arriscado. Ninguém vai me ouvir. A mente rica diz: o que eu posso aprender com isso? Como posso ser diferente da maioria? Qual é o risco de não tentar? Como posso resolver melhor essa dor do que os outros? Jim Rohn dizia: você vê o que procura. Se treinar seus olhos para obstáculos, encontrará 1000. Se treinar para oportunidades, verá possibilidades onde ninguém vê. A história dos dois vendedores de sapatos, um clássico que Jim adorava contar. Duas empresas enviam representantes para uma vila distante. Chegaram lá. Percebem que ninguém usava sapatos. O primeiro envia uma mensagem de volta: não tem chance. Ninguém aqui usa sapatos. O segundo envia: oportunidade gigante. Ninguém aqui tem sapatos ainda. Ambos viram a mesma realidade, mas um estava condicionado a ver falta, o outro, potencial. Essa história resume a chave do capítulo. A oportunidade não mora nos fatos, ela mora na interpretação. Oportunidade geralmente vem disfarçada de problema. Jim ensinava que as maiores oportunidades da sua vida virão embaladas em dificuldades, contratempos, portas fechadas, críticas e desconforto. Mas a maioria rejeita tudo isso, porque aprendeu a temer o desconforto ao invés de se tornar forte o suficiente para atravessá-lo. Não peça por menos problemas, peça por mais habilidades. Jim Rohn, Rapper ou Grammy, sua visão com 5 perguntas de ouro. Na próxima vez que você se deparar com um obstáculo, pergunte: 1. O que essa situação está tentando me ensinar? 2. Existe alguém que já passou por isso e venceu. O que ele fez? 3. Qual a oportunidade escondida dentro dessa dor? 4. Se eu dominar isso, que tipo de pessoa estarei me tornando? 5. E se no fim, isso for exatamente o que eu precisava enfrentar? Essas perguntas abrem a mente para crescimento, visão e soluções. E isso muda completamente seu estado emocional. O perigo da mentalidade obstáculo: pessoas que vivem sob o filtro do obstáculo costumam desistir rápido, esperar o momento perfeito, culpar terceiros, viver travadas por medo, vergonha ou insegurança, assistir a vida acontecer sem participar ativamente da construção do próprio destino. Enquanto isso, pessoas com mentalidade de oportunidade agem mesmo com medo, aprendem rápido, se adaptam com criatividade, usam os erros como combustível, crescem enquanto os outros estagnam. Uma verdade desconfortável: Jim Rohn dizia: não é o governo, não é a economia, não é o seu chefe, é o seu filtro. E essa frase, dita por um homem simples, que veio do nada e construiu riqueza ensinando sabedoria atemporal, é um dos maiores presentes que você pode receber agora. Você não precisa esperar o mundo mudar, precisa mudar a forma como você o enxerga. Convite ao espectador então, pense comigo. Você tem vivido como alguém que enxerga o que falta menos, ou o que é possível? Você é o tipo de pessoa que trava diante da crise, ou que cresce dentro dela? Capítulo 14: menos a linguagem da riqueza, como milionários falam. Você é o que diz, e mais ainda, é o que diz para si mesmo quando ninguém está ouvindo. Jim Rohn, se você parar para observar com atenção, perceberá: as pessoas que vivem no ciclo da escassez falam como pessoas presas, e as pessoas que constroem riqueza falam como líderes de si mesmas. Não é sobre usar palavras bonitas, é sobre a frequência verbal que sai da sua boca menos e entra na sua mente. A linguagem da escassez. Vamos ser honestos, quantas dessas frases você já disse ou ouviu? Tá difícil para todo mundo, eu sou assim mesmo. Dinheiro some da minha mão. Tudo que é bom é caro. Eu nunca tenho sorte. Acho que isso não é para mim. Vou tentar, né? Do jeito que está, é o que tem para hoje. Essas frases parecem normais, mas são programações mentais inconscientes. E o pior, repetidas diariamente.
Jim Rohn dizia: o que você fala se torna um decreto silencioso. Se você disser por tempo suficiente, sua mente aceitará como verdade menos mesmo que seja mentira. Como falam os milionários? As pessoas ricas usam a linguagem como ferramenta de construção. Elas entendem que palavras são comandos, e os comandos criam cultura interna. Veja alguns exemplos. Essa fase está exigindo o meu melhor. Estou aprendendo com cada obstáculo. Como posso fazer isso funcionar? Ainda não cheguei lá menos, mas estou no caminho. Não vou tentar. Vou fazer o que precisa ser feito. Todo dia estou me tornando mais preparado. Estou plantando hoje o que vou colher nos próximos anos. Isso ainda não é a realidade, mas já é decisão. Perceba, não é arrogância, não é negação da realidade, é intencionalidade verbal. Uma experiência pessoal transformadora. Depois de assistir a uma palestra sobre linguagem subconsciente, resolvi me gravar por 24 horas. Simples. Deixei o gravador do celular ligado nos momentos em que estava sozinho. Ao final do dia, ouvi tudo e fiquei chocado. Frases como: nossa, sou um burro mesmo. Nada dá certo pra mim. Ai, que dia horrível. Essa conta vai me matar. Eu sabia que ia dar errado. Tudo isso saía da minha boca sem que eu percebesse. E cada palavra estava me mantendo preso num ciclo mental de derrota. A partir daquele dia, criei um pacto. Nada negativo sairá da minha boca sem que eu esteja consciente do poder que aquilo carrega. Como reprogramar sua linguagem? Torne-se um observador da sua fala por 7 dias. Você vai se surpreender com o que diz no automático. 2. Crie um glossário de palavras de poder. Substitua problema por desafio, medo por oportunidade de coragem, fracasso por lição, vou tentar por, vou fazer 3. Corrija-se em voz alta. Disse algo limitante. Corrija do imediato. Nossa, isso é impossível. Quer dizer, é difícil, mas possível com preparo. 4. Use afirmações todos os dias. Não aquelas genéricas e vazias, mas declarações ancoradas na realidade e no seu plano. Exemplos. Eu estou crescendo em direção à minha melhor versão. Estou me tornando um milionário por dentro, todos os dias. Sou comprometido com o que digo e com quem quero me tornar. 5. Se de pessoas que falam no mesmo nível. Linguagem é contagiosa. Fique perto de quem eleva o discurso. Sua linguagem é o termômetro de seu destino. Jim Rohn dizia: se quiser saber onde alguém estará em 5 anos, ouça como ela fala. E ele estava certo. A língua revela como você se enxerga. Molda sua postura emocional. Atrai ou repele oportunidades. Cria ou destrói confiança. Abre ou fecha portas. Convite ao espectador agora. Pense comigo. Você tem falado como alguém que já está construindo um futuro poderoso? Ou suas palavras te mantêm preso a uma versão limitada de si mesmo? Lembre, antes de enriquecer com dinheiro, você precisa enriquecer sua comunicação consigo mesmo. Palavras são sementes e sua colheita será o que você planta todos os dias na sua fala. Capítulo 15. Menos milionários investem em si mesmos. Primeiro, sempre. Se você quer ganhar mais, torne-se mais. Jim Rohn. Essa frase simples contém um dos segredos mais poderosos da construção da verdadeira riqueza. Você não enriquece acumulando. Você enriquece se transformando. E a transformação não acontece por acaso. Ela acontece por investimento. Investimento de tempo, energia, atenção e, sim, dinheiro em si mesmo. A diferença entre gasto e investimento: a maioria das pessoas vive gastando para se distrair, enquanto os milionários investem para se desenvolver. Veja a diferença. Gasto comum R$300 numa balada ou churrasco gives prazer momentâneo, memória curta. R$150 em delivery 3 vezes por semana gives alívio rápido, arrependimento depois. R$200 em roupas só para agradar os outros gives autoimagem instável. Investimento inteligente R$97 num curso de finanças gives clareza de vida financeira. R$70 num livro que muda sua visão gives acesso a décadas de sabedoria condensada. R$1.000 em uma mentoria gives atalho para o próximo nível. Jim Rohn dizia: invista mais em sua mente do que no seu guarda-roupa, porque é a sua mente que paga por tudo que você veste. O retorno mais alto do mundo está dentro de você. Milionários entendem uma verdade que muitos ignoram. Tudo que você conquista do lado de fora é reflexo do que você construiu do lado de dentro. Eles não esperam o sucesso chegar para começar a estudar. Eles estudam antes, e é por isso o sucesso chega. Eles não esperam estar ganhando muito para contratar um mentor. Eles contratam um mentor, mesmo quando parece cedo demais,
porque sabem que isso acelera o caminho. Eles tratam a própria mente como um negócio milionário, e por isso, ela começa a gerar resultados milionários. História Real, um livro que mudou tudo. Eu lembro exatamente onde estava quando li o primeiro livro de Jim Rohn, sentado num banco de praça, com uma cópia usada que paguei em dinheiro emprestado. Enquanto lia, senti uma raiva profunda não do autor, mas de mim mesmo, porque percebi o quanto tinha desperdiçado tempo, esperando que a vida me desse alguma coisa, quando na verdade a vida só estava esperando que eu me tornasse alguém melhor. A cada página, uma verdade me batia na cara. E ao terminar aquele livro, decidi: nunca mais gastarei em coisas que me distraem, antes de investir em coisas que me transformam. Naquele mês, deixei de sair alguns finais de semana, e com o que economizei, comprei 3 livros, um curso online e uma palestra. Meu padrão de pensamento começou a mudar em 30 dias. Como criar o hábito de investir em si mesmo? 1. Separe um percentual fixo de tudo que ganha para seu crescimento. Pode ser 5%, 10%, 15%. O valor importa menos do que o hábito. 2. Mantenha uma lista de investimento pessoal. Livros que quer ler, cursos que quer fazer, mentores que quer seguir, habilidades que precisa desenvolver. Revisite essa lista mensalmente. 3. Crie um ritual de estudo diário, mesmo que sejam 15 minutos por dia. Essa disciplina cria um cérebro ativo, afiado e valioso. 4. Valorize quem já está onde você quer chegar. Ouça, aprenda, pague pelo acesso, se for possível. Milionários encurtam caminho com quem já caminhou. O maior ativo da sua vida é você mesmo. Pense em tudo que você já comprou nos últimos 12 meses. Quanto disso fez você crescer? Quanto disso apenas te deu alívio momentâneo? E quanto disso te ajudou a se tornar alguém que o dinheiro respeita? Jim dizia: a melhor maneira de cuidar da sua família é se tornando uma pessoa valiosa, porque você não pode dar aquilo que não tem. E ele estava certo. Quanto mais você cresce, mais valor você gera. Quanto mais valor você gera, mais dinheiro flui. E quanto mais dinheiro flui, mais liberdade você conquista. Mas tudo começa com uma decisão: parar de se distrair e começar a se desenvolver. Convite ao espectador. E agora a pergunta-chave: nos últimos 90 dias, quanto você investiu de verdade em você mesmo? E mais importante, você tem tratado sua mente como um ativo ou como um depósito de ruídos e distrações? Capítulo 16. Menos a mente milionária. Sergipe constrói no silêncio. O sucesso é feito nos bastidores. Quando os aplausos chegam, o espetáculo já foi ensaiado 1000 vezes no silêncio. Jim Rohn. Vivemos em uma era de exposição. Pessoas compartilham resultados, conquistas, premiações, Marcos. Mas o que não se mostra é o que de fato constrói uma vida próspera. As horas de estudo sozinho, os dias de disciplina sem elogios, os nãos ditos em silêncio, os investimentos que ninguém viu, a batalha interna contra o medo, a dúvida e o cansaço. A verdade é, a mente milionária se forma nas horas em que ninguém está vendo. A fundação não é bonita, mas é o que sustenta tudo. Imagine um prédio de 100 andares. O que mais impressiona são os vidros espelhados, os elevadores de luxo, o terraço panorâmico. Mas o que torna aquilo possível? Os primeiros metros de escavação, a fundação feita de concreto invisível, feita no escuro, feita sem aplauso. E a mente milionária funciona da mesma forma. Jim Rohn dizia: você não constrói uma vida de sucesso em frente às câmeras. Você constrói no escuro, menos no silêncio, onde só você sabe o que está fazendo. O silêncio como solfágio nos momentos silenciosos, onde não há likes, nem palmas, nem curtidas, é que você vence a procrastinação. Você mantém sua palavra. Você faz o que prometeu, mesmo sem motivação. Você repete o básico com excelência. Você se torna confiável para si mesmo. Milionários valorizam o invisível, porque sabem que é no invisível que o visível se sustenta. Um exemplo prático: o ritual de construção silenciosa nos bastidores do sucesso. A rotina simples, repetidas por anos, que ninguém vê. Acordar às 5h30, mesmo sem vontade. Estudar 30 minutos por dia, enquanto os outros estão dormindo. Treinar, foco, em silêncio. Trabalhar mais 1 hora, quando todos pararam. Dizer não para 99 coisas que poderiam te distrair. Seguir o plano mesmo quando ninguém está cobrando. Não é glamouroso, mas é isso que molda a mente. O poder do trabalho interno. Jim Rohn falava muito sobre a importância do trabalho interior. Aquele que acontece quando você escolhe o certo
em vez do fácil. Quando você revisa suas atitudes do dia antes de dormir, quando você se confronta sem desculpas, quando você escreve no caderno que ninguém lê, quando você ora, medita ou reflete sobre suas decisões, esse é o tipo de trabalho que não impressiona os outros, mas transforma você. O risco de buscar aplausos antes de ter base à era digital acelerou o desejo por reconhecimento imediato, mas buscar visibilidade antes de ter profundidade é o caminho mais curto para o colapso. Quantas pessoas você conhece que começaram com tudo e desistiram rápido, se empolgaram com resultados iniciais e se perderam na vaidade, construíram uma imagem que o caráter não sustentava? A pressa de aparecer tem feito muita gente afundar, mas os ricos de verdade preferem ser sólidos do que populares. Jim Rohn dizia: seja mais interessado em crescer do que em ser notado. Pouca ideia, o crescimento se tornará impossível de ser ignorado. Como construir sua mente milionária em silêncio? 1. Crie espaços diários de solidão produtiva. Mesmo 10 minutos de reflexão podem clarear decisões. 2. Tenha um diário de progresso. Anote o que aprendeu, onde errou, o que fará melhor amanhã. Isso estrutura sua consciência. 3. Desenvolva a habilidade de agir sem precisar de motivação externa. Quem só age quando alguém está olhando, nunca constrói nada sólido. 4. Valorize o invisível. Estudar em silêncio, praticar humildemente, melhorar sem alarde, tudo isso forja sua estrutura. Convite ao espectador. E agora, uma pergunta profunda. O que você tem construído quando ninguém está olhando? Você tem vivido para aparecer, ou para se tornar alguém inabalável de dentro para fora? Lembre-se, riqueza de verdade não é o que brilha, é o que sustenta. E isso nasce sempre menos. Capítulo 17. Menos quem você está Sergipe tornando quando ninguém está vendo. A verdadeira disciplina é fazer o certo, mesmo quando ninguém está olhando. Jim Rohn, neste exato momento, você está se tornando alguém. Sim, mesmo agora, mesmo em silêncio, mesmo sozinho, mesmo sem perceber, porque a identidade não é formada no palco, é formada nos bastidores. A pergunta que precisa te acompanhar a partir de agora não é o que estou fazendo, mas sim, quem estou me tornando enquanto faço isso. Sua identidade é o que você repete em segredo. Pense nisso. Cada vez que você escolhe o sofá, ao invés do livro, você está se tornando alguém. Cada vez que você procrastina, está se moldando em uma versão. Cada vez que você finge que não viu a tarefa, reforça um padrão. Cada vez que você diz hoje não dá, você treina o cérebro a aceitar menos. A vida não responde ao que você deseja, ela responde ao que você se transforma. E essa transformação acontece quando ninguém aplaude, ninguém cobra, ninguém vê a mentira do personagem de sucesso. Muitos vivem criando uma identidade para o mundo, enquanto a verdadeira versão interna está sendo corroída. Mostram produtividade nas redes, mas vivem perdidos no caos mental. Exalam autoconfiança em público, mas conversam consigo mesmos com autocrítica destrutiva. Falam de metas, mas seus hábitos diários os afastam cada vez mais delas. Jim Rohn diz: seja alguém tão alinhado por dentro que sua versão pública seja apenas o reflexo fiel do que já é no privado. Essa é a verdadeira liberdade. Viver uma vida coerente entre o que você mostra e o que você é. Uma experiência pessoal dolorosa. Certa vez, fui elogiado em público por minha disciplina e constância. Por fora, agradeci com humildade. Por dentro, senti vergonha. Pouco, porque eu sabia que nos últimos dias tinha negligenciado meu plano. Sabia que, embora estivesse parecendo bem, eu estava me afastando da minha essência. Aquele elogio foi um espelho cruel. Me fez perceber que ser admirado não vale nada se você mesmo não admira quem está se tornando. Naquela noite, fiz uma pergunta que me acompanha até hoje. Se eu fosse outra pessoa, eu confiaria em mim. Sua vida é o resultado do que você é menos, não do que você mostra. Jim Rohn ensinava que você atrai o que se torna. E se não gosta do que está atraindo, não mude o mundo, mude você. Se hoje sua vida está travada, sem evolução, com resultados tímidos, talvez não seja por falta de esforço externo. Talvez seja porque a versão que você está cultivando em silêncio não é forte o suficiente para sustentar a vida que você deseja. E só existe uma solução: se reconectar com sua verdade, reprogramar seu comportamento secreto, assumir o controle da sua formação interna. Exercício: o perfil invisível. Pegue papel e caneta. Responda com brutal honestidade. 1. Se alguém filmasse minhas últimas 72 horas em segredo, o que veria? 2.
Se minha rotina fosse um trailer da minha vida, o que ela anunciaria? 3. Se eu conhecesse alguém que age como eu tenho agido, eu o contrataria, eu o ouviria, eu confiaria nele. Depois escreva: quem estou me tornando? E mais importante, quem eu decido começar a ser, a partir de hoje, quando ninguém estiver vendo. A versão invisível é a versão verdadeira. Você pode enganar os outros por um tempo, pode encantar multidões, contar histórias, construir aparências, mas a vida sempre vai te pagar pelo que você é, não pelo que você finge ser. E o que você é se revela nas pequenas decisões, aquelas que ninguém vê, aquelas que ninguém vai te cobrar, aquelas que só você sabe que tomou. Jim Rohn dizia: a integridade começa quando você se comporta como se o mundo inteiro estivesse assistindo menos, mesmo quando ninguém está. Convite ao espectador, então me diga, quem você tem se tornado nos bastidores da sua vida? Você está orgulhoso da versão que cultiva em silêncio? Essa é a pergunta que separa os sonhadores dos realizadores. Capítulo 18. Menos visualize como um rico. A técnica diária que molda o futuro. A mente nunca vai onde o coração não foi primeiro. Jim Rohn. Feche os olhos por um instante e imagine você acordando cedo, com energia, foco e propósito. Você caminhando com postura, sendo recebido com respeito. Você trabalhando em algo que ama, liderando, impactando. Você pagando contas com tranquilidade, ajudando sua família, viajando com liberdade, você se sentindo seguro, digno, próspero. Agora pergunte a si mesmo: quantas vezes você se permitiu ver essa cena com detalhes menos antes de viver esse futuro? A resposta da maioria é: quase nunca. E é por isso que muitos não vivem esse futuro, porque aquilo que sua mente não visita, seu corpo não constrói. Os ricos vivem antes de viver. Jim Rohn dizia: você precisa imaginar seu futuro com tanta clareza que ele se torne inevitável. Parece místico. Não é. É neurociência. Estudos mostram que quando você visualiza uma experiência com riqueza de detalhes, seu cérebro libera os mesmos neurotransmissores da experiência real, fortalece conexões neurais relacionadas à ação, reduz a ansiedade diante do desconhecido e aumenta a motivação para agir de forma coerente com a imagem mental criada. Em outras palavras, visualizar é ensaiar o sucesso menos antes de ele se tornar realidade. Os ricos usam a visualização como ferramenta estratégica, enquanto muitos acordam e pegam o celular. Os ricos fazem o seguinte: fecham os olhos por 5 a 10 minutos, respiram profundamente, visualizam o futuro com precisão cirúrgica. Eles não imaginam vagamente, eles sentem, detalham, constroem a imagem como um arquiteto projeta uma casa. Eles se veem em reuniões estratégicas, sendo elogiados por resultados, tendo paz ao abrir o extrato bancário, sorrindo em lugares que desejam visitar, vendo seus filhos com orgulho de quem se tornaram. Essa prática diária reprograma a mente para acreditar que esse cenário é possível, acessível e merecido. E quando você acredita nisso, começa a agir como alguém que já está nesse caminho. A diferença entre sonhar e visualizar: sonhar é vago, visualizar é vívido. No sonho, você apenas deseja. Na visualização, você define, vê, encena, vive antes de viver. Jim Rohn diz: a diferença entre os que realizam e os que só sonham é que os realizadores sonham com os olhos abertos todos os dias. A técnica de visualização em 5 passos. Comece amanhã. Levará menos de 10 minutos, mas pode reprogramar sua mente inteira. 1. Encontre um lugar silencioso. Sente-se com a coluna ereta. Respire profundamente por 1 minuto. 2. Feche os olhos e veja sua versão ideal. Onde você está, com quem, como se veste, como caminha. Sinta a emoção, o orgulho, a leveza. 3. Vá para o futuro em detalhes. Como está sua casa, seu trabalho, seu impacto no mundo? Veja cenas específicas acontecendo, como se estivesse assistindo a um filme estrelado por você. 4. Volte e declare. Abra os olhos e diga em voz alta: eu estou construindo isso. Cada escolha que faço hoje me aproxima desse futuro. 5. Haja como quem já sabe que está indo para lá. Visualização sem ação é ilusão, mas visualização com ação consistente é manifestação inteligente. History Epistle. O caderno de cenas. Certa vez, assistindo a uma palestra de Jim Rohn, tive a ideia de criar um caderno de cenas. To-dos Dash. Após visualizar,
Eu escrevi o que havia visto. Hoje me vi entrando em um palco com 500 pessoas me esperando. Hoje me vi assinando um contrato que mudou minha empresa. Hoje me vi recebendo uma ligação que realizei o sonho da minha mãe. Hoje me vi comprando uma casa com vista para o março na época. Parecia fantasioso. Hoje várias dessas cenas já viraram realidade. E sabe o mais impressionante? Quando aconteceram, eu já estava emocionalmente preparado, porque já havia vivido aquilo várias vezes na mente. Convite ao espectador agora. Uma pergunta poderosa. Você tem alimentado sua mente com imagens de fracasso ou de futuro próspero? Você tem vivido mentalmente no passado? Ou treinado sua mente para construir o amanhã? Lembre-se, você não é o que está vivendo hoje. Você é o que está visualizando. Capítulo 19. Menos você está agindo como a pessoa que já tem o resultado? Se quiser mudar sua vida, comece a agir como quem já vive a vida que deseja. Jim Rohn. Durante muito tempo, eu esperava me sentir confiante, preparado ou inspirado para agir. Mas Jim me ensinou algo que virou a chave. Ação vem antes da emoção. Comportamento vem antes do resultado. Identidade se forma quando você repete o que quer ser menos, até se tornar. Ou seja, você não precisa se sentir rico para agir como um rico. Precisa agir como um rico para então se tornar alguém que naturalmente atrai riqueza. Comportamento gera identidade. O cérebro observa você mesmo. Sim, você é ao mesmo tempo ator e espectador da sua própria vida. A cada vez que você cumpre uma meta, levanta cedo mesmo sem vontade, diz não a uma distração, honra um compromisso consigo mesmo, você está reforçando uma nova identidade. Está dizendo ao seu subconsciente: eu sou confiável, eu ajo como quem quero me tornar, eu sou isso. Jim Rohn dizia: não espere pelo sentimento, crie o comportamento que produz o sentimento. O erro de quem vive adiando a própria transformação. Muita gente espera sentir que é o momento certo. Outros dizem: ainda não sou assim, não quero fingir, quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver mais preparado. Mas a verdade é brutal. Você nunca se sentirá 100% pronto para agir como alguém maior do que sua versão atual, porque é a ação constante que constrói essa versão. Exemplo prático: 2 pessoas, 2 destinos. Imagine 2 pessoas que querem ser milionárias. Pessoa A pensa grande, assiste vídeos motivacionais, sonha alto, espera se sentir pronto para começar algo. Pessoa B define metas, lê 10 páginas por dia, acorda cedo para trabalhar no próprio projeto, se veste com presença, se comunica com clareza, age como se já estivesse no caminho da riqueza. Resultado: em 12 meses, pessoa B terá se tornado alguém com hábitos milionários. Pessoa A continuará esperando. O que define o destino não é a intenção, é a consistência da ação. Como começar a agir como a pessoa que já tem o resultado? 1. Visualize quem você quer ser, com clareza total. Como acorda, o que veste, como fala, com quem anda, o que lê, como decide. 2. Liste os 5 principais comportamentos dessa versão de você. Exemplo: dorme antes das 23 horas, lê 30 minutos por dia, diz não para distrações, mantenha a palavra, faz atividade física. 3. Escolha um desses comportamentos e pratique por 7 dias, sem desculpa, sem negociação. Comece pequeno, mas comece firme. 4. Reforce sua nova identidade com afirmações e linguagem. Hoje eu ajo como a pessoa que vive a vida que desejo. Minha identidade está alinhada com meu futuro, não com meu passado. Sua vida segue sua identidade comportamental. Se hoje você vive travado, talvez esteja tentando mudar os resultados, com a mesma atitude que os criou. A pergunta não é: como eu chego lá? A pergunta é: quem eu preciso ser todos os dias para merecer chegar lá? E isso se responde com comportamento. Convite ao espectador agora: me diga com toda honestidade: você tem agido como a pessoa que deseja ser, ou como a pessoa que apenas deseja? A diferença está nos pequenos rituais diários, na firmeza de um não, na constância do estudo, na disciplina de acordar, no cuidado com o que consome e fala. Capítulo 20. Menos 1 milhão não te transforma, ele só amplifica quem você já é. Imagine uma pessoa arrogante, impulsiva, indisciplinada e emocionalmente imatura. Agora imagine essa mesma pessoa ganhando R$1 milhão da noite para o dia. O que acontece? Ela perde tudo em poucos meses, rompe relacionamentos, toma decisões ruins, se sabota, porque dinheiro não transforma. Dinheiro apenas amplia. R$1 milhão não é uma varinha mágica, é uma lupa. Muita gente acredita que,
Ao ganhar dinheiro, vida muda, que se tornará mais feliz, generosa, mais disciplinada, confiante. Mas, não. O dinheiro não cria nada novo, ele expõe o que já estava escondido. Jim Rohn dizia: dê 1 milhão a um homem pobre de mente, e logo ele terá 1 milhão de problemas. Quem você é sem dinheiro, define o que você fará com ele. Os ricos que construíram sua fortuna do zero, que passaram por fases de escassez, planejamento, esforço, aprendizado, desenvolveram a musculatura emocional, mental e comportamental necessária para manter o que conquistaram. Joes que apenas ganham riqueza sem essa transformação interior rapidamente colapsam. É por isso que a maioria dos ganhadores da loteria volta à pobreza, porque a mente não estava pronta. A identidade não acompanhava o patrimônio. A mentalidade era menor que o dinheiro recebido. História real. O milionário que já era milionário sem dinheiro. Conheci um empresário de sucesso que me disse algo que nunca esqueci. Quando eu estava quebrado, já me sentia rico. Andava com postura, pensava com clareza, tratava as pessoas com educação, lia como se minha mente fosse um cofre precioso. Eu era um milionário. O saldo bancário só veio confirmar o que já existia. Essa é a verdade silenciosa, que separa os 99% dos 1%. Os verdadeiros milionários se tornam por dentro, muito antes de serem reconhecidos por fora. O dinheiro vai testar sua identidade. Se você é inseguro, ele vai amplificar sua necessidade de aprovação. Se é indisciplinado, ele vai te dar mais liberdade para se sabotar. Se é orgulhoso, ele vai inflar ainda mais o ego. Se é generoso, ele vai te permitir transformar vidas. Se é estrategista, ele vai te permitir escalar. Se é íntegro, ele vai te permitir influenciar. Ou seja, o dinheiro é multiplicador. Multiplica o que você é para o bem ou para o mal. A mentira que precisa ser abandonada hoje: quando eu tiver dinheiro, eu mudo. Não. Você muda agora para que o dinheiro tenha com quem contar quando chegar. Você começa a ler como quem valoriza o saber, a investir em você antes de investir em ações, a cuidar do seu ambiente, a agir com foco e visão, a liderar a sua própria mente. A transformação começa agora. Se você leu até aqui, é porque algo dentro de você já está preparado para o próximo nível. Mas não espere 1 milhão chegar. Viva como se ele já estivesse a caminho, porque está. Comporte-se como quem tem valor. Haja como quem sabe o que está fazendo. Cuide do voca, da sua rotina, da sua mente, da sua energia. Não porque alguém está vendo, mas porque você sabe que é essa identidade que vai atrair o que deseja. Conclusão final: Jim Rohn dizia: para que as coisas mudem, você precisa mudar. Para que as coisas melhorem, você precisa melhorar. Não é sobre mágica, é sobre crescimento silencioso, diário, interno. É sobre viver como um milionário de mente e atitudes menos antes do saldo bancário confirmar. Esse é o verdadeiro segredo. Bônus final: perguntas de reprogramação. Escreva essas 5 perguntas em um caderno e responda todos os dias. 1. Quem eu estou me tornando com as escolhas que fiz hoje? 2. Meus hábitos me aproximam ou me afastam da minha versão milionária? 3. Que decisão eu tomaria agora se já tivesse o resultado que desejo? 4. Como posso agir com mais presença, propósito e disciplina? 5. Qual comportamento eu preciso repetir até me tornar a pessoa que desejo ser? Agora me diga. Você está pronto para viver como um milionário menos antes de ter o dinheiro? Porque o mundo não precisa de mais gente rica. Precisa de mais ricos de propósito, de identidade e de caráter. E esses, meu amigo, são os que sempre encontram caminho até 1 milhão.